Olá pessoal, Álvaro Bezerra, professor de História. Vou trazer para vocês um conto. Então, você sabe por que existe essa fama do nordestino como um povo guerreiro, que resiste, não desiste nunca? Isso não é força de expressão, gente, tá? Não é estereótipo à toa. Isso tem data, tem nome e tem uma história de mais de 70 anos por trás. E hoje eu quero te contar essa história, a história das ligas camponesas. Bem, para entender as ligas, primeiro você precisa entender a terra no Nordeste. Desde os engenhos da cana-de-açúcar, lá atrás no Brasil colônia, a terra sempre ficou concentrada nas mãos de pouca gente. Nos anos 1950, 70% das terras do país ainda eram latifúndios. E quem trabalhavam nessas terras? Não era dono delas? Perdão. Eles viviam como foreiro. Em alguns lugares, muita gente conhece como rendeiros, né, que arrenda as terras, ou meieiros. Mas assim, era só pagando um aluguel só para poder plantar e morar ali, trabalhando o ano todo e todo ano para enriquecer o senhor de engenho, ou o coronel. Agora junta isso com seca, com o coronel controlando até a água que o povo bebia, e você tem uma receita perfeita para a desigualdade social se perpetuar por gerações após gerações. Bem, só que em 1955, no Engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, quem não conhece, vai lá no Google e bota lá. Um grupo de camponeses foreiros, ou rendeiros, ou arrendatários, enfim, decidiu que não ia mais aceitar isso calado. Eles se organizaram, criaram uma sociedade de ajuda mútua e procuraram um advogado e deputado chamado Francisco Julião para defendê-los. E aqui tem um detalhe genial. Bom, o nome Liga Camponesa nem foi ideia deles, foi um apelido debochado que os próprios usineiros e a imprensa deram tentando colocar o movimento na ilegalidade. Já imaginou? O povo pegou esse apelido e transformou em bandeira de luta. Bom, mas esse movimento ele cresceu muito rápido. Em poucos anos, já tinha Liga Camponesa organizada em 13 estados. E ele cresceu junto com um momento político muito tenso, o governo de João Goulart, propondo as reformas de base, reforma agrária, reforma fiscal, reforma eleitoral, bem no meio da Guerra Fria. Com o mundo inteiro com medo de qualquer coisa que lembrasse comunismo, as ligas se radicalizaram. Bem, o lema virou reforma agrária na lei ou na marra, e isso assustou muita gente que tinha bastante poder. Esse medo ajudou a construir o golpe militar de 1964, e as ligas foram um dos primeiros alvos. Francisco Julião perdeu o mandato, ele foi preso, depois exilado. O movimento foi destruído na marra, mas preste atenção, destruíram o movimento e não resolveram o problema. A terra continuou concentrada do mesmo jeito. O problema que não é resolvido, ele não desaparece. Ele só espera a próxima geração para voltar. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos anos depois, nasceu o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que até hoje declara herdeiros direto das ligas camponesas. Em 2018, teve até uma marcha do MST, que batizou uma das suas colunas de Liga Camponesa em homenagem direta a essa história. Então, minha gente, fica aí, contei essa história para mostrar a vocês como o povo nordestino, principalmente o pessoal de Pernambuco, é um povo guerrido, resistente, lutador. Então, até a próxima e muito obrigado.